Palmeiras ganha, Corinthians demite o Antônio Oliveira. Eu, desde o início, e eu sou um cara que aqui vou sempre dar tempo às coisas, não achava o Antônio Oliveira um bom técnico, ainda defendo que ele não é o técnico para o Corinthians. Não fez um bom trabalho, mas calma. Não acho que deveria ter sido demitido, não. Porque... Também acho. Nesse momento, você vai trazer quem? Ah, mas, pô, não é porque não tem quem trazer que você não pode demitir o cara. Isso é verdade. Vamos lá. O Fernando Diniz, que é um bom técnico, não é o timing correto. Não é um bom tempo pra ele chegar. Nunca. O Mano Menezes, como não? que não tem como... O Corinthians, você acha que seria o momento Ele demora do Diniz? 3 meses pro time começar a jogar, cara. Tudo bem. Você tem um belo ponto, mas você tem um treinador campeão da América disponível no mercado. Mas ele mesmo falou que não vai olhar não pra vai ele? treinar. Não, mas ele mesmo falou que não vai treinar. Bem, partindo Ele dele, quer mas é descansar. dever do Corinthians fazer uma aproximação. Não, mas Você acha? fizeram. Eu acho. Nossa, mas eu acho que o Diniz não ia encaixar no Corinthians. Não, então, mas o Gabi, até o Ramiro falou, ó, o contato foi feito, ele chegou e falou, eu tô trabalhando há um baita tempo, não quero, vou dar uma descansada, e o Corinthians precisa começar a ter resultado. Fernando Diniz, eu gosto dele, sou fã do trabalho do Fernando Diniz, mas ele precisa de tempo pra implementar, e hoje o Corinthians não tem isso. Talvez, então por isso que eu acho que o Antônio Oliveira não devesse cair. Ao mesmo tempo, vocês não acharam que o Antônio Oliveira, desde que ele chegou, eu senti uma falta, assim, de vestir a camisa? Pô, Martelinho, garra, eu de- cheguei de a ir falar. pra cima. É uma contagem regressiva. A passagem dele vai ser curta pelo Corinthians, porque Antônio, né? ele rapidamente deu. Assim, ele começou um trabalho depois de terra arrasada, né, no Corinthians. Ele pega um trabalho muito ruim do Mano e consegue dar uma cara pra esse time do Corinthians com novos jogadores encaixando e tal. O Ranieri foi um personagem importante disso. Mas depois, cara, rapidamente os jogadores começam a se dispersar. O Corinthians para de ganhar seus jogos, tem muita dificuldade em jogo besta. E ele nas coletivas, ontem mais uma vez, a coletiva dele, é claro que é uma Não, coletiva ontem, de técnico pelo já amor de Deus. Nossa, demitido, né? Ele totalmente sem Nem vontade. aquela coletiva que ele fala, ai, não vai vir o Neymar, não vai vir o Messi. Já cara, tava totalmente meio- perdido. Faltou ele vestir a camisa, eu não senti ele... Sabe quando o cara chega pra você e fala, Bruno Milhões, cara, agora você é o técnico do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos... Meu, você precisa ir pra cima. Eu vi o Carille vestir mais a camisa do técnico, como técnico do Santos no início de trabalho, Sim. da outra vez e dessa, e era um cara que já tinha uma identificação do Corinthians, do que o Antônio Oliveira quando chegou pro Corinthians. Foi a grande chance da carreira dele. Mas Sim. eu acho que ele. Eu não tenho muito essa visão de que ele não vestiu a camisa. Eu acho que ele tava de fato encarando como o grande trabalho da vida dele. O que eu acho que o que foi minando o Antônio Oliveira Ambiente. foi o ambiente. Foi tudo que aconteceu na política do Corinthians e de que ele, cada vez mais, a perspectiva dele ia piorando. Ele ia pensando, cara, bom, eu cheguei aqui num estágio ainda inicial de administração, mandaram o Mano embora, que era um treinador da gestão antiga, então aqui eu vou começar um trabalho do zero, os caras vão colocar jogadores do meu time, eu vou receber jogadores, e o que aconteceu foi praticamente ao contrário, né? Ele foi perdendo jogadores com o tempo, né? Por exemplo, o Fausto Vera, ele não só perdeu porque o jogador é um cara que não rende, como também está sendo negociado pelo Corinthians, entre outros atletas. Então, assim, eu acho que isso vai desanimando um pouco o cara, né? Ele vê o patrocínio Master indo embora, ele vê uma guerra política, ele vê Motiva, né? o presidente virando caso de polícia, né? Ou pelo menos envolvido num caso de polícia. Não conta com goleiro, jogador. Então, entra nessa parte de perder jogadores. Pô, ele perde. Numa tacada só, ele perde o Cássio e o Carlos Miguel. Então, assim, eu acho que não nem tem. tudo é culpa dele, não né? Isso tem que é bom. ânimo, não. Eu acho que, assim, óbvio que todo treinador ele tem uma parcela de culpa, tanto no sucesso como no fracasso de um time. Isso é óbvio. Mas dentro desse pacote que é o Corinthians, a parcela de culpa do Antônio Oliveira, ela é das menores. Das menores. Porque tem gestão passada, tem gestão atual Sim. e o próprio elenco dispõe, né? Do Senão que ele teria tem à demitido. disposição no Por isso que eu elenco. acho que ele deveria ter ficado. Eu acho que ele não cara. deveria ser Se não demitido. teria Não, eu não Não. teria demitido. Não Sa- teria. Eu só teria Foi demitido choque. Eu só ele. demitiria se fosse... Tem um nome que vai chegar e vai com certeza Então, e eu tirar vou o te falar o Corinthians dessa nome. situação. E eu vou te falar o nome. Só teria demitido o Antônio se chegasse e falasse, ó, Carille, você vem? Carille vem. Pra mim é o único Então nome... tá, então você demitiria, porque o Carille Sim, vem. mas com o Carille. Senão não Carille demitiria. Olha- Porque aí, Carille, eu ia falar, ó, o cara conhece o ambiente, ficou na bota do Tite um bom tempo, é o melhor treinador do mundo? Não. Além disso, já atuou sob pressão com gestão de André Sanches, teve enfrentamento com o André Sanches. O caminho hoje tá aberto. Entendeu? Ele teve problemas no Santos com o Edu Dracena, também com a diretoria, enfim.
Mas é um cara rodado no futebol e ele é um treinador que, pro momento, corintiano é assim. Não importa se a bola vai entrar com toque de cotovelo. Não importa se vão colocar o GG pra bater pênalti, que já vai entrar aqui com a gente, e ele vai guardar o gol. Não importa se vai ser 1-0, meio a 0. Ele chega e fala, eu não vou prometer nada vistoso. É um time organizado e eu vou tentar tirar dessa situação. Pra mim, é o único cara hoje que eu só demitiria o Antônio Oliveira. Se ele viesse. Mas tem a questão do Japão também. Não, não tem nenhuma questão do Japão. Certeza? Relação do Santos com o Fábio Carille, pra gente esclarecer também, até pra abrir caminho pra que a gente consiga falar sobre possíveis técnicos e o Ramiro investigar. O Carille tem uma multa no contrato com o Santos, no valor de 2 milhões de reais. A situação com o clube japonês é entre clube japonês e Santos. Não sai disso. Não tem a ver com o Carille. A rescisão não pode... já foi publicada. Tá, não já, pode respingar no Ele não Corinthians. tem mais contrato com o Varen Nagasaki do Japão. Existe um processo porque o clube japonês entende que deveria receber um valor do Santos por conta desse Mas movimento de mercado. Não tem como, por exemplo, o Brunão. E o Brunão é o setorista aqui do Santos. Exemplo. Numa dessas, o Carille tá treinando o Corinthians, o time japonês pede, então, que haja também uma responsabilização do Corinthians. Ou não tem como respingar na diretoria. Não, o movimento foi do Santos de assinar um contrato com o Carille quando ele tinha contrato com o clube japonês. Porque não Isso era no um entendimento do clube japonês. Hoje não existe mais contrato. O contrato foi rescindido. O que eles pedem é uma ação na FIFA pela forma com que isso foi feito. Então é em relação ao Santos. E o próprio Carille fala com naturalidade sobre isso, né? Já deu entrevista falando que o presidente do Japão ligava pra ele e ele falava, pô, não é comigo, é com o Santos. Então, naturalmente, isso não é um problema. O que é um problema? O Carille, hoje, existia, nessa última semana, ganhou força no Santos de novo. O Marcelo Teixeira deu confiança pra ele e projetava, com esses novos contratados aí no futebol, ter mais reforços e um time diferente pro segundo semestre. Então, o Carille foi bancado pelo Marcelo Teixeira. Porém, no meu entendimento, não acho que seria tão ruim assim pro Marcelo Teixeira abrir mão do Carille hoje. Eu entendo até pela pressão que existe da torcida que ainda pede a saída do Carille e por uma multa que o Santos não precisaria pagar caso opte por demitir o Carille daqui a um mês, então já vai poupar esse dinheiro. Então, se o Corinthians fizer força pra levar o Carille, que ainda não aconteceu, né? O Ramiro destacou que foi só uma consulta, se fizer força, leva. Olha, o que vocês pensam do Carille? O que vocês pensam do Carille? Porque pra mim é o seguinte, quando ele treinou o Corinthians em 2017, eu tava tentando lembrar aqui, mas tinha caras como Jadson, Rodriguinho, Jô, Romero, tinha Cássio, Fagner, esses caras ainda estavam. Então, assim, ele sabe trabalhar com medalhão se precisar. Hoje não é nem um ponto, acho que é assim que a diretoria tem que se preocupar, porque você tem só o Fagner ali, desses caras que sobraram, mas não tá nem jogando. Ele sabe viver o ambiente corintiano, já trabalhou no time, e é um cara... Assim, o Corinthians não pode errar. Você já pensou o Corinthians chega e fala, não vai vir o Carille, eu vou trazer. Chuta um nome aí. Não, sabe o nome exemplo, o Zanardi que Isso que eu ia falar. O Zanardi. Isso que eu ia falar. Entra o Zanardi não engrena 3 jogos, acabou, o Corinthians cai. Você vê Corinthians como muda o ambiente? É isso. Nem se cogita o Zanardi, pela Não. situação crítica que tá o Corinthians. é Não isso. tem como apostar no Zanardi agora. Quinta-feira o Corinthians tem uma partida, Corinthians e Vitória. O Vitória venceu o jogo. Carpini, Qual foi o né? último jogo que o Vitória venceu? do Carpini. Um baita jogo, foi contra Ganhou o do Galo. Grêmio, contra o Fluminense, fora de casa, com gol no último minuto. Fez 4-2 no Atlético Mineiro também. Ganhou do Galo. Aí eu te pergunto, se o Corinthians perder pro Vitória, desculpa torcedor corintiano, mas anota aí. Se o Corinthians perder pro Vitória na quinta, o Corinthians está na Série B. Não tem mais como. Não é que... mas... Martelli, não. Não tem por onde ir, você já perde... 13ª rodada. Mas, ô Brunão, é uma Vai questão... dar tudo certo. É uma questão de matemática, Parecendo tá? o Grêmio, né? Eu Não, entendo o a que gente você tá tá no falando, segundo- mas é uma questão de matemática. O Corinthians Não, eu tô hoje... querendo te ajudar pra você não queimar sua língua lá pra frente. Não, são 13 rodadas, tá? Certo. 1/3 do campeonato já foi. Sem o jogo contra o Vitória. O Corinthians hoje, na penúltima colocação, tem 23% de aproveitamento. Se o Corinthians... Assim, como é que você vai imaginar, mesmo que você tenha uma melhora significativa, que você tem que fazer... Quantos jogos faltam? Foram 13? Faltam 25? 25. Tem 75 pontos em jogo. Dos 75, o Corinthians precisa fazer, vou chutar por baixo, 35. É mais ou menos 50% de aproveitamento nos próximos jogos, Gabi. Só que desses 50% de aproveitamento que o Corinthians precisa, que é literalmente ganhar um e perder o outro, você tem metade dos jogos fora de casa, Gabi.
Então não é uma situação que, tá tranquila. Esse senso de urgência pra trazer o Carille rapidamente tá certo. Só rapidamente sobre o Antônio Oliveira, eu também discordo nessa parte da demissão sem você ter um nome, até porque você vai ter um interino que não é o Danilo, porque o Danilo também foi demitido e seria um cara que já conheceria o Corinthians, então é o treinador que estava no Sub-17, assumiu o Sub-20 porque o Danilo é demitido e agora vai ter que assumir o time principal porque o treinador, Antônio Oliveira, foi demitido com a sua comissão técnica inteira. Então acho que o Corinthians tinha que demitir tendo um treinador, uma carta na manga, e esse nome pra mim também é o Carille, justamente por esses motivos de já conhecer o ambiente, já conhecer o Corinthians, mas principalmente por ser um treinador que tem uma característica que é ganhar de 1-0, segurar resultado. Tá empatando, segura o resultado. Porque nesse momento eu acho que é isso que o Corinthians precisa. Não precisa tumultuar o ambiente. Eu vi algumas pessoas falando sobre trazer o Cuca pra treinar o Corinthians. Não vai funcionar por N motivos. Já é um ambiente complicado fora de campo, dentro de campo ia ser pior ainda, porque ia ter uma questão também envolvendo a torcida. Então acho que o Corinthians não precisa disso. E o Carille é um cara que já tem a identidade do Corinthians, que é essa identidade que precisa vencer por um gol de diferença, por 1-0, ou levar pelo menos o empate, porque nem isso o Corinthians tá conseguindo fazer mais, que é pelo menos segurar o empate. Normalmente tem que ir atrás do empate. Sobre o jogo contra o Vitória, eu concordo com você que o Corinthians precisa vencer. Se não vencer, vai cair? Não dá pra saber, até porque tem o Fluminense brigando forte aí também ali na zona de rebaixamento. Tem outros times que ainda podem entrar, tem o Grêmio, tudo bem que tem jogos a menos ainda, mas tem o Vasco, tem outros clubes ali que podem entrar nessa briga pela zona de rebaixamento. Mas o Corinthians precisa vencer porque precisa dar uma resposta, precisa começar a reagir no campeonato. O Fluminense, por exemplo, tem 6 pontos, mas vai pegar o Internacional na próxima rodada, que inclusive é na quinta-feira. Você lembra quando a gente fez aquela conta do Corinthians, os jogos Atlético Paranaense, Sim, Cuiabá, Cuiabá e Palmeiras? Os próximos 3 jogos do Corinthians: Vitória casa, Cruzeiro fora. Cruzeiro hoje é o 7º colocado, não tá mal, e Vasco fora. Que é a briga direta. São 2 times que, se a gente for muito sincero aqui, vão brigar pra não cair. Vitória, Vasco, agora o Corinthians, não sei nem o que vai dar de Vitória e Vasco. Vitória e Vasco, 15º e 16º, respectivamente. Corinthians é o 19º. Sim. Então, olha a sequência do Corinthians. Isso tem que ser colocado em pauta também para trazer um técnico. Quando eu digo que vai cair, não é querendo estipular aqui enfim, querer acertar antes de todo mundo, mas é que um jogo que você tem dentro de casa contra um companheiro, contra um time que vai brigar também pra não cair, você perde. Eu tô falando de se perder pro Vitória. O próximo jogo é no Barradão. E você, entendeu? No outro turno. O último clube que se safou em 2023 do rebaixamento foi o Bahia. O Bahia tinha 38% de aproveitamento e assim ele escapou. O Santos caiu com 37% de aproveitamento. Hoje o Corinthians tem 23% de aproveitamento. O Corinthians tem que dobrar isso. Só que em 2/3 de campeonato. Então a conta é essa, o Corinthians precisa de 35 pontos, ele precisa pontuar metade do restante dos seus jogos. E ele vai fazer metade desses jogos também fora de casa. Então é isso que o torcedor do Corinthians, até o torcedor do Fluminense, tem que olhar. É impossível? Não. É uma missão difícil? É. Factível? Sim, porque são times grandes. Mas não dá pra ficar com esse discurso, tem muito tempo ainda pela frente. Não, e tem... Pode falar, Pedro. Não, eu só acho